eu invoco textos de autores e não argumentos de autoridade. E queria só completar o raciocínio da minha primeira intervenção, da única, que era aquela em que salientei que o acordo não era um acordo, enfim, designa-se por acordo, mas não é um acordo, é mais um desacordo, mas sobretudo porque corresponde àquilo que chamamos uma reforma ortográfica. Isto é uma reforma da ortografia portuguesa. Ora bem, quando é que se dá uma reforma da ortografia? Como muito bem disse há pouco Carlos Reis, a língua é uma entidade viva, é uma entidade em mutação, não podemos amordaçá-la. Perfeito. É um fenómeno de extensão da atuação do indivíduo, sobretudo o homem que tem uma linguagem articulada, e é depois um organismo de constituição social. Uma reforma da ortografia só se faz quando há uma evolução dos hábitos da pronúncia e da prolação que tornam os processos ortográficos vigentes, obsoletos. E que, de algum modo, se tem que ir ao encontro da evolução que é natural nas línguas. Ora bem, este texto, que não é um acordo, porque não há propriamente acordo sobre ele, e há pouco quando eu dizia que não houve intervenção dos outros países, não era no sentido de não terem assistido, era no sentido de não terem participado na elaboração do documento. Em pé de igualdade científica. Em pé de igualdade científica e vários pés de igualdade. Mas, portanto, também não pode ser uma reforma na medida em que uma reforma ortográfica nunca pode ser feita do exterior, alheia às necessidades que a própria língua impõe. E esta reforma é uma proposta de alteração da maneira de escrever português que não tem nada a ver com a evolução da língua portuguesa. É um entendimento que resulta de que o português, maioritariamente falado no Brasil, em função de um futuro que o Brasil pode ter na comunidade internacional, favorece a posição de Portugal se nós seguirmos a ortografia brasileira. Isto foi dito ainda recentemente. Maria Alzira Seixas. Só quero acrescentar, desculpe, quando o meu colega Carlos Reis diz que é muito complicado uns falarem em brasileiro, outros em português, nas mesmas universidades, deixe-me só dizer... Desculpa, não estava a falar em falar, estava a falar em escrever. Ou em escrever. Ou quando cheguei à Universidade de Chicago para ensinar português... Eu não disse tal coisa, eu quando agradecia que não cheguei à pusesse na minha Universidade boca de palavras que eu não Chicago, disse. quando cheguei à Universidade de Chicago para ensinar português, e os meus alunos escreviam e falavam em português, quem me tinha antecedido a ensinar a língua tinha sido uma colega brasileira. E não houve problema absolutamente nenhum. Onde eu quero chegar é que a língua portuguesa não é diferente, é toda a mesma e apenas há variantes. Como há pouco mostrou João Melo, há uma variante angolana, há uma variante brasileira e qualquer que seja o percurso dessas variantes é positivo para a língua portuguesa, que, no entanto, deve conservar a sua matriz histórica e aquilo que lhe dá todo o peso cultural e identidade. Acho isto